Oi, Maria Júlia. Gosto de ver rostos. Tudo, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Professora Luciana chegando. Oi, Oi, boa Lu. noite, pessoal. Já temos quantos? 11 pessoas online, né? Será que tem alguém que está com dificuldade de acessar? Vamos ver no grupo. A Maria Eduarda conseguiu? Conseguiu, tá aí já. Tá aí, né? É a Maria Júlia, Eduarda, Elisana, Luiz, Laura, Silene, Tamara, Priscila e Rafaela. Legal. Daniel tá entrando também. Só o Luiz e a Maria Júlia que vai deixar a gente ver as carinhas. É, gente, vamos aparecer. Agora eu tô com a luz apagada. Assim, acabou a energia aí para uma conta, não? Não, professora, é porque quando a aula aqui é no Zoom, eu já fico na cama, né? Então já dei. Eu tô igual a Elisana. Ah, entendi, porque daí você já fecha o computador e parte, né? Olha celular, só. É, com esse friozinho tá bom para ficar debaixo da coberta mesmo. então, que eles estão mais confortável, né? A gente fica assistindo as aulas aqui, aí só acender a luz, eu tô, assim, numa situação que não dá pra ficar me assistindo. Ai, ai, vou falar, viu? Tem até um doguinho fofo ali participando da aula, ó. Ah, Aonde? essa é minha filha, gente. Ai, que linda. É a Blair. Pouco peluda. Enquanto a Maria Eugênia não chega, quem fica no colo é ela. A Silene disse que não tá conseguindo ouvir a gente. Silene, será que você não tá? Será que ela não tá com o áudio desativado? Vamos ver. Gente, todo mundo conseguiu assistir? Sim. Deu certo? Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam dessa A Selene ideia. apareceu. Apareceu. Pode Selene, abrir o Selene, áudio. verifica o áudio seu. Ela não ouve, mandei por mensagem. Eu tenho uma dúvida. Vai lá, Elisana. É assim, eu vi lá no vídeo que a professora começou com algodão, depois colocou o lapisinho, né? E depois colocou uma superfície quente e uma gelada. Aí eu queria saber, assim, se no estágio da hanseníase, se for um estágio bem no comecinho, um pau bacilar, ele vai deixar de sentir todos esses materiais que foi colocado ou não? Não necessariamente, Elisana. Às vezes, no estágio inicial, ele ainda não apresenta toda essa sensibilidade, né? Por isso que, para determinar o grau de comprometimento, existem os exames complementares, faz a baciloscopia também,
para evidenciar se realmente está se tratando de uma palbacilar ou de uma multibacilar. É importante a gente lembrar, né, como a gente viu na nossa aula, que o número de lesões, eu até cheguei a citar isso, não sei se com essas palavras, mas eu citei que as características das lesões do paciente, elas eram indicativas de multibacilar. Por quê? Porque ele tinha mais de 5 lesões. Eu não sei se ficou claro lá no vídeo, porque às vezes ficou um pouco distante, mas a gente fez mais de 5 lesões nele para tentar mostrar para vocês que era uma situação de multibacilar, né? Quando a gente ultrapassa 5 lesões, a gente já considera independente da baciloscopia. Agora, os sinais e sintomas, de fato, vai depender muito do estágio que tá. Inclusive, nesse estágio final, apesar da gente ter colocado as lesões em formas de manchas, né, também, além do aumento de terminações nervosas, no estágio mais avançado é até menos comum a presença de manchas, é mais comum a presença de nodulações na hanseníase multi, tá? É que a gente fez para ilustrar um pouco mais para vocês, mas não necessariamente. E aí, pessoal, vale assim a gente ressaltar que quando a gente vai avaliar a sensibilidade, né, no exame físico, a primeira técnica do exame físico é a inspeção, né? Então, como a professora Camila falou, a questão do número de lesões. Então, a primeira coisa que a gente verifica, né, é a quantidade de lesões, as características das lesões, a localização, o formato, coloração. Então, tudo isso a gente precisa identificar através da inspeção. A hora que eu vou para a palpação, eu tenho essas técnicas para fazer a avaliação da sensibilidade. Primeiro, eu sempre faço, independente de... A gente trabalhou na hanseníase e demonstrou para vocês, mas quando eu vou avaliar a sensibilidade, eu primeiro começo avaliando sempre a sensibilidade superficial. Tá? Então, que é com o toque do algodão, a superficial. Em seguida, eu vou fazer a avaliação de pressão, que é que eu fiz com o lápis, porque eu preciso identificar, tanto quando o paciente refere a agulhada, tá? Então, que é o estímulo doloroso, não é o intuito de eu causar dor no paciente, mas provocar um estímulo doloroso. E, em seguida, eu venho no lápis e faço só o estímulo de pressão nele, que seria como a ponta romba. Então, lembra que eu falei para vocês que eu posso usar um cotonete também? Em um lado eu uso o cotonete, do outro lado eu tiro o algodão e uso aquela parte do plástico da haste do cotonete, né? E aí, por último, a sensibilidade térmica. É indicativo num exame físico de sensibilidade, seja ele apenas de pele, porque quando a gente pensa em sensibilidade, a gente tem a gente tem afetado o dermátomo, terminação nervosa, né? O dermátomo, ele nada mais é do que a terminação nervosa no segmento da pele. E aí eu só vou avaliar a sensibilidade térmica se o paciente perdeu as duas outras sensibilidades, tá? Senão não tem necessidade de eu avaliar a térmica. A térmica é a última que eu avalio. Então, por isso que eu fiz nessa ordem para vocês verem. E no exame físico, o paciente referia tanto nas lesões de características nodulares, né, em filamento, né, que a gente percebe que acomete terminação nervosa, como nas outras lesões que elas eram de característica despigmentada, castanha avermelhada, que a gente fez na maquiagem, né? Não sei se deu para ver direitinho no vídeo. Mas Nós é somos isso. ótimas maquiadoras também, precisando. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Às vezes eu esqueço de falar alguma coisa. Não sou burra não, sabia? Burra é você que fica assistindo isso aí, que é tudo ficção e mentira, em vez de estudar. Ô, silêncio, está aberto, Dona. Estamos ouvindo sua briga. Júlia, que ela falou assim, como que eu fiz para ouvir? Eu digo, eu sou inteligente, que ela não quis me ensinar. Ah, não quis? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, que eu acho que foi bastante interessante. A gente fez até que propositadamente, mas eu vou botar em forma de questão.
na anamnese, antes da gente seguir para o exame físico, tá? Com os dados que foram coletados, com os dados que vocês viram lá do paciente, que outra doença, que outra patologia vocês conseguiriam supor ali para esse paciente? Vocês conseguiram evidenciar, dentro daquilo que a gente estudou, em ações, né? Alguma outra doença que teria as mesmas características ou características muito semelhantes ali da hanseníase? Não sei não. Então, professora, como deu aquela queda de pelo na sobrancelha, eu pensei que poderia ser alguma sífilis. Mas aí depois veio as manchas, assim, que a mancha de sífilis é menorzinha, né? Sim, a mancha de sífilis ela é um pouco diferente, né, desse estágio que se apresentou aí o paciente na hanseníase, que tem mais nódulos, enfim. Mas dependendo do estágio da hanseníase, elas são até que muito, muito semelhantes, tá? Então, quando a gente tem duas patologias onde a gente tem uma semelhança muito grande entre os sinais e sintomas, a gente precisa seguir para um diagnóstico diferencial, tá? É esse o nome que se dá, diagnóstico diferencial. O que dentro de uma patologia ou de outra, né? Enfim, vai diferenciá-las, certo? Então, por isso que a gente acabou seguindo dentro da anamnese com uma investigação de hábitos sexuais, de questões relacionadas à vida íntima dele. Percebam, o que a gente queria que vocês percebessem com isso? Que conforme a conversa da anamnese ela vai evoluindo, a ideia é que a gente vá direcionando a nossa avaliação, direcionando para aquilo que é importante a gente entender e saber para conseguir fechar o nosso diagnóstico. Vocês conseguiram perceber que a gente direcionou na sequência ali para a questão de parceiros sexuais, se ele faz uso de preservativo nas relações, se ele já teve alguma lesão genital, tudo isso não foi ao acaso. Essas questões elas aconteceram propositadamente para que a gente conseguisse ir afunilando a nossa ideia quanto ao diagnóstico de hanseníase. Vocês perceberam? Sim, então, eu percebi que depois perguntou se usava camisinha, das lesões íntimas, se teve alguma coisa antes, parará. Aí depois que viu da hanseníase, né? Isso. Isso. Então, esse é o raciocínio clínico. A gente dá o nome aí. Oi? Wesley? Acho que foi ele que desativou. Foi sem querer. Então, gente, a isso a gente dá o nome de... Eu consegui fazer com que o meu trabalho fosse mais visualizado na internet, nas feiras que eu participo. É outra coisa. Wesley, olha o microfone ligado. Então, a isso, gente, a gente dá o nome de raciocínio clínico, tá? É a gente pensar sobre as doenças que a gente viu, sobre as patologias ou situações, problemas, e tentar afunilar os nossos conceitos ali de acordo com aquilo que o paciente está trazendo para a gente de informação, tá? E ainda falando de anamnese, gente, vocês viram assim que a gente começou, né, direto pela queixa principal do paciente. Na simulação se tratava de um atendimento numa unidade básica de saúde ou numa estratégia de saúde da família, né, onde é uma população adscrita, né, então assim, uma população que teoricamente já possui um cadastro, já possui uma identificação, né? Então, a gente começou a conversar com o Lucas e aí você vai conduzindo a anamnese
de acordo com o que o paciente vai referindo. Então, ele começa lá com a queixa principal, refere o que ele sente, em seguida a gente já começa a perguntar quando que começou, né? A Camila perguntou se fez uso de alguma coisa que melhorou ou piorou, ele refere que usou medicação. O que leva também a gente entrar no interrogatório sintomatológico. Então, vocês veem que, embora tenha aquele passo a passo, a gente vai conduzindo de uma maneira que fique mais natural a anamnese, não fique de uma maneira engessada, tá? E aí, na anamnese, eu lembro que sempre vocês me perguntavam, professora, eu vou ficar perguntando da casa do paciente, né? Em relação ao que está lá dentro da questão das condições socioeconômicas. E aí, no paciente de hanseníase, na anamnese, vocês viram que a gente perguntou, né? Questão de número de cômodos, se dorme em quartos separados, e o porquê disso num paciente hansênico. É importante a gente levantar isso na anamnese. Para evitar a Por transmissão. conta da transmissão. Mais alguém quer complementar? Eu ia falar a mesma coisa também, por conta da transmissão. Isso, porque vamos Eu pensar... também, eu ia abrir o áudio e começar a falar. Porque vamos pensar, se fosse um paciente que morasse numa casa, sei lá, de 2 cômodos, por exemplo, em 3 pessoas, né? Provavelmente dividiriam o mesmo quarto, né? Aumenta, a professora Camila pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas a hanseníase, a questão da transmissão é de acordo com o tempo de exposição, né, Cá? Isso aí. Então, a gente viu, né, nas nossas aulas aí de hanseníase a forma de transmissão. Quem lembra? Qual que é a forma de transmissão da hanseníase? Como que se pega a hanseníase? Por gotículas. Por gotículas, né? Então, são vias aéreas, né? Só que vale lembrar que, assim como na tuberculose, que a gente também conversou nas nossas aulas, é uma parcela mínima da população que, apesar do contato com o bacilo, né, da hanseníase ou da tuberculose, desenvolvem a doença em si, né? Então, esse bacilo, ele precisa encontrar no organismo dessa pessoa condições favoráveis. Esse é um ponto. O outro ponto é a quantidade de bacilos, né, a carga, né, bacilífera que esse paciente entra em contato. Tá? Então, é outro aspecto. E aí, nesse aspecto, o que eu quero frisar para vocês? A gente tem as hanseníases paubacilares e multibacilares. No nosso caso clínico, se tratava de uma multibacilar, que eu já bati o olho nas lesões e vi. Então, a gente aprendeu que paubacilar tem, digamos assim, não é um caso de preocupação para a saúde pública quando se fala de transmissão. Por quê? Porque a carga bacilífera do indivíduo portador é muito baixa, tá? Então, não tem esse risco tão grande de transmissão quanto uma multibacilar. Então, quando eu olho para o paciente, bato o olho, vejo a característica da lesão, a quantidade de lesão, eu já automaticamente penso, é multibacilar e ele está transmitindo, ok? Então, pensando nisso, eu já vou lá para a casa da família, raciocínio clínico de novo. Quem são os contatos dessa pessoa? Com quem que essa pessoa mora? Com quem que ela divide? Qual que é o tamanho dessa casa? Será que dorme todo mundo no mesmo quarto, todo aglomerado? Então, é a carga bacilífera junto com o tempo de exposição, porque se passam 24 horas, ou que seja 12, uma noite, né, no mesmo quarto com uma carga multibacilar, a chance dos outros indivíduos da casa estarem contaminados é muito grande. E aí, se o corpo desse indivíduo que entrou em contato com esse bacilo tiver fragilizado, imunodeprimido, pessoa que tem alguma outra patologia, comorbidade, faz uso de algum tipo de medicação, as chances dela desenvolver a doença aumentam. Então, tudo isso, na hora que a gente está fazendo a anamnese, tem que estar aqui, ó, rodando na nossa cabeça.
né, para que a gente consiga direcionar da melhor forma a nossa história clínica e depois o nosso exame físico. É porque aí vocês viram também que a gente entra no questionamento do histórico familiar dele, né? Então, se alguém da família tem alguma patologia, principalmente os pais, que são os contatos mais próximos, né? Então, qual tipo de problema de saúde que tem? Então, vocês veem que eu sempre brinco com vocês na aula, falo, uma anamnese bem feita, gente, você consegue desenvolver um raciocínio clínico e correlacionar com o exame físico e vai te direcionar tranquilamente no atendimento de enfermagem para esse paciente. É isso. Pessoal, com relação a essa questão, né, não só da hanseníase, mas também da anamnese e do exame físico. Teve alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar, que vocês julgaram que foi diferente no olhar de vocês, agora vendo a gente lá na prática, né? Que vocês fariam diferente ou que vocês não imaginariam que deveria ser feito? Tem algum ponto? Na hora que a professora Luciana, na hora que a professora Luciana vai fazer os testes, né? Se ele sente isso, sente aquilo. Eu achava que precisava fazer uma vez só em cada lado e tava bom. Aí eu vi que ela repetia bastante, fazia o teste de profundidade também. Isso eu não sabia que fazia. E sempre com o paciente com os olhos fechados. Vocês observaram que eu peço para ele fechar os olhos e vocês viram que haviam momentos que eu não encostava nada na pele dele, né? Justamente para ver, porque às vezes acontece do paciente ele falar que ele está sentindo e não está sentindo, né? Então, essa é a importância de você fazer com os olhos fechados e sempre bilateralmente. Eu preciso sempre comparar os dois lados na hora de fazer o exame físico. Em qualquer segmento de qualquer sistema que eu for fazer exame físico, sempre bilateralmente. E aí, gente, eu não... No exame físico, a gente deu já ênfase direto na avaliação das lesões, mas aí, assim, lembrando que a gente sempre faz um exame físico do estado geral desse paciente. Então, lembra lá no começo que a professora Camila perguntou na anamnese como que ele estava se sentindo. Ele falou que ele estava com uma baixa autoestima. Então, você às vezes já começa a observar as expressões faciais desse paciente. Ele poderia estar apático, ele até que estava bem, embora ele estivesse com a autoestima dele baixa, né? Na pele, a gente ainda avaliaria que ele aparentemente é um paciente que está corado, está hidratado, né? Ele está num estado geral bom, apesar das lesões, né? Eu sempre falo para vocês, a pele é um importante marcador de saúde. Através da pele a gente consegue determinar muita coisa nesse paciente, né? E aí a gente faria toda a avaliação do paciente corado, hidratado, as mucosas coradas, hidratadas, então o paciente é acianótico, anictérico, e aí sim eu passo para a questão das lesões. Um paciente também afebril, né? A Camila perguntou para ele na hora da revisão sintomatológica lá, então se ele apresentava febre, porque a gente sabe que na forma grave da hanseníase, o paciente pode apresentar febre, assim como a dor articular, e aí a gente vai conduzindo o exame físico em cima disso. Eu queria saber, assim, se, já que foi uma anamnese bem direcionada para hanseníase, se a gente precisa fazer a ausculta, frição de pressão, batimentos cardíacos, essas coisas. Sim, a gente sempre verifica os sinais vitais, tá? Sinais vitais, ele tá dentro do exame físico geral do paciente. Naquela primeira aula que a gente teve depois das técnicas básicas do exame físico, que entrou no exame físico de estado geral, entra a avaliação de sinais vitais, então preciso verificar que nem o paciente falou que não teve febre. Então, febre, ele é afebril referido, né? Eu não tenho certeza, então eu preciso aferir a temperatura desse paciente, verificar a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, tá? Eu não adentrei, eu e a Camila, a gente optou por não adentrar além disso no exame físico, porque são etapas que vocês ainda vão ver. Agora, no semestre que vem, a gente vai ver
exame físico pulmonar, cardiológico. Então, aí entraria essa parte da ausculta, mas a gente sempre faz um exame físico geral, tá, gente? Apesar de ser da hanseníase, tá? A gente precisa fazer no geral. Então, é um paciente que está consciente, está orientado, né? Ele foi deambulando para a unidade. Então, eu preciso descrever como está o estado geral dele e fazer esse exame físico geral. Eles até tiveram, né? Vocês tiveram comigo já em fundamentos sinais vitais, que foi os últimos tópicos que a gente abordou na disciplina de Fundamentos 2, né? E sinais vitais, pessoal, é uma coisa que, a partir do momento que o paciente procura auxílio, apoio de um serviço de saúde, sinais vitais é uma coisa que o paciente não pode sair da unidade sem que seja realizado, tá? Seja ela qual for, né, cara? Seja qual for. Ele pode estar com a unha do dedão encravada. Os sinais vitais desse paciente têm que ser aferidos, tá? Então, 5 sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência respiratória, cardíaca, temperatura e dor. Tá? Então, essa avaliação, independente do motivo pelo qual ele está buscando atendimento, tá? Essa avaliação tem que ser feita. E normalmente já é uma rotina, né, das unidades. A gente chega na unidade, a primeira coisa que eles direcionam a gente ali é para verificar, né, uma pressão, uma temperatura, né? Já é meio que de praxe. E se não é, insiram aí quando vocês forem profissionais na rotina de vocês. O paciente, você não pode liberar o paciente de um atendimento da unidade onde ele está onde ele tem uma queixa, né? Sem verificar minimamente os sinais vitais. Tá? Então, isso com certeza. Mais alguém? Ai, gente, queria ver vocês. Tá todo mundo com a câmera fechada, só eu e a Cá, né, Cá? Pois é. Quero ver também. Só tava eu aparecendo aí, eu desativei também. O Luiz é parceiro, né? Wesley chegou. Wesley. O Luiz sempre mostra a cara. É verdade. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acharam, um de cada vez, né? Porque senão um entra na frente do outro, mas de uma certa forma, em poucas palavras aí, eu queria que cada um de vocês desse a opinião do que vocês acharam da aula, do que vocês acharam do vídeo, se vocês acham que é uma forma interessante da gente abordar os assuntos, se ajudou vocês no entendimento. Né? Eu acho que isso é tão importante para nós Sim. todos, né, enquanto grupo aí, para a gente evoluir. É verdade, pessoal. Fiquem à vontade. Críticas, sugestões, né, elogios, são todos bem-vindos. Para mim foi bem importante, porque eu sou mais visual. Então, ver a aula, para mim, eu guardo melhor, entendeu? Que aí já sabe como que é as perguntas, o exame, que o paciente pode referir na hora da anamnese. Aí eu já consigo guardar, porque eu sou bem visual. Então, a aula que vocês fizeram em vídeo, eu gostei bastante. Para mim, foi bem importante. Eu acho que agregou demais mesmo. Para mim, pro meu aprendizado. Porque a gente vai aprendendo, né, à distância, mas não é a mesma coisa do que tá na aula presencial. E com vocês duas lá no vídeo, parece que a gente estava lá mesmo. Alguém falou no grupo que parecia que a gente estava lá, porque a gente viu a faculdade, viu, né, a sala lá que a gente frequenta. E eu gostei. Para mim foi bem importante. Legal. Eu também, eu gostei muito. Para mim, que ela falou, eu também sou bem visual. Eu adorei a aula. Parece que a gente absorve melhor olhando, vendo. E para mim, eu amei. Tá de parabéns, vocês. Ai, que bom. Quem mais? A Elisana, gente! Ah, doutora, você viu que tá meio apagada aqui, né? Tá bom, não tá dando pra ver. Ah, mas dá para te ver. Então tá bom. Então, eu gostei porque eu tô sentindo tanta falta da faculdade, eu nunca achei que ia falar isso.
Ai, a gente também. Então, mas eu gostei bastante porque assim, eu não sabia que o paciente tinha que fechar os olhos para fazer o exame físico. Então, assim, a gente vendo a aula, ver como que funciona o exame físico para hanseníase, fica mais claro para a gente, né, entender. Porque uma coisa é eu pensar o que dá para fazer, outra coisa é a gente ver realmente qual é o certo, né? Isso aí, que bom. Quem mais? Eu achei muito bom também. Parabéns, profs, pela ideia, né? Só que assim, não substitui a nossa prática, né? Que seria maravilhoso tudo na prática. Tanto que eu tava na reunião do AMIS, né? Eu tava falando com o Jonas, tô com um pouco de medo da sonda, né? Porque ele falou que acho que ia ser por vídeo também. Eu fiquei meio, pelo amor de Deus, como que vai ser isso? Né? E esse vídeo, assim, foi muito bom. Foi meio que o pessoal falou, né? Parecia que a gente estava lá mesmo. Legal. Bom demais. Quem mais? Bom, acho que só falta eu falar, né? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Tudo bem? Tô com saudade de todos, viu? Ai, saudade também, Sandra. Ó, eu não vou abrir a tela porque eu não gosto de foto, nem de vídeo, nem de nada, tá? Mas eu tô com saudade de todo mundo. Ah, o vídeo foi muito bom, foi muito bem explicativo. Ah, então de parabéns, tá bom? E espero que logo, logo nós voltemos, né? Porque ficar em casa e assistir aula por vídeo, eu não consigo muito absorver. Mas vamos esperar o que vai virar daqui para frente. Um beijo para todos, tá? Beijo. Beijo, obrigada, Sandra. Quem mais? Tem mais gente aí online que eu estou bem olhando aqui, ó. Que dá opinião, uma sugestão, de repente, do que vocês acham que poderia ter sido diferente, melhor. Aí, Maria Júlia. Olha, eu adorei. Sensacional a aula de vocês. Eu gosto muito da aula das duas. E essa junção foi incrível. Tanto... Eu adorei. Foi muito bom, meninas. Muito obrigada, viu? Que continue assim as próximas aulas, que é muito, muito importante. Ai, que bom. Obrigada. Quem mais? Quem mais gostaria de... A gente tem 4 minutos aqui ainda nesse link. E hoje, como a gente começou mais cedo, a gente pegou o horário da aula da professora Érica, a gente vai encerrar um pouco mais cedo também. Eu conversei com o Jonas, né? E aí a gente encerra um pouco mais cedo, não fica até às 10, tá? A não ser que vocês tenham mais dúvidas, queiram discutir mais alguma coisa, a gente estende sem problema nenhum, tá, pessoal? Aí, então, eu queria perguntar uma coisa, já que tem mais 4 minutos, ninguém tá falando. Pergunta. Como hanseníase é por gotícula, você tá atrapalhando, né? Compartilhar copo, garfo, essas coisas. É com queijo em cima. Funcionar, né? É com queijo em cima. Edu, vale? Sandra, desliga o microfone. Ô, gente, desculpa. Baré. Giovana, não fecha, Giovana. Giovana, desliga aqui. Eu não sei desligar nem. Elisana, ela perguntou? Eu perguntei pra sua, né? Eu perguntei assim, como a hanseníase é por gotícula, então compartilhamento de copo, garfo, essas coisas, tudo ajuda para ser contaminado. Eles devem ser, Elisana, evitados, tá?
justamente por conta dessa carga bacteriana que a gente não sabe quanto é, tá? Mas o compartilhamento prolongado é uma coisa, você está no mesmo ambiente, utilizando, né, ali os mesmos, fazendo o mesmo compartilhamento é uma coisa. Outra coisa é esporadicamente, de repente, você entrar em contato com alguma dessas questões aí fora do seu convívio, né? De maneira esporádica, como eu disse, isso é diferente. Então, quando a gente fala de contaminação, a gente não considera contato, tá? De transmissão, a gente não considera contato. A gente só toma essas precauções adicionais quando ele precisa, digamos, se isolar dentro de casa, porque são contatos frequentes, tá? Então, só nesse sentido. E ainda sobre a questão da transmissão, eu queria falar para vocês, fugiu uma informação. Fugiu, daqui a pouco eu vou lembrar e vou passar para vocês, mas é isso, tá? Então, a hanseníase, ela é respiratória. Ah, lembrei. A partir da inserção, né, do início do tratamento, então ele foi na unidade, tomou a primeira dose, né? A partir do início do tratamento, ele já não é mais considerado transmissor, tá? É como se a gente conseguisse impedir o ciclo aí de transmissão. Então, a partir da primeira dose na hanseníase, ele deixa de ser transmissor. E aí, todos esses cuidados adicionais que deveriam ter, pode se tranquilizar de certa forma em casa, tá? Mas enquanto é uma suspeita ali, é bom evitar. A gente só orienta para evitar por uma questão de segurança a mais. Não que isso seja preconizado, documentado, escrito aí em algum lugar, vocês não vão achar, né? Mas é uma questão de cuidado a mais só. É como eu sempre falo para vocês, nem tudo está no papel, né? Tem coisas que é a nossa vivência, a nossa experiência que vai